Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, contigo e a tua família. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Esse agradecimento é desde o início dos que foram chegando aqui e você que é novo, até você que é novo aqui, tá? Bem-vindo. Você é bem-vindo. Na playlist do canal tu encontra as páginas com assuntos diversos. Vamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Nos Salmos está escrito, não é? Grandes são as obras do Senhor para serem estudadas por todos os que nelas se comprazem, né? Então você só pode aprender se você estudar e se você amar a palavra, não é? Jesus Cristo, ele deixou o Espírito Santo. Ele disse que ele nos ensinaria e nos lembraria tudo o que ele fez. Então, tudo o que ele fez, que era para o nosso conhecimento, para o nosso benefício, ele deixou escrito, mediante aqui, a sua palavra, né? A Bíblia fala, né, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, as descendências, né? Foram homens agraciados por Deus, homens de fé, homens que obedeceram, homens que creram. Eles foram chamados por Deus e decidiram, né? Primeiro Deus chamou e eles decidiram crer, porque eles viram que não tinha outro além do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, pecaram, a sua descendência herdou essa herança do pecado, né? Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós sabemos que para isto Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. A Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando parte daqui, aquela pessoa agora está livre de pecar, porque todos nós pecamos. Continuamos sendo pessoas falhas, né? Sujeitas a errar. Não por prazer, mas às vezes por negligência, por não ter muito cuidado, por não vigiar, não é verdade? Às vezes até a desobediência mesmo. Mas, então, morreu, partiu daqui, está livre de pecar, né? Por isso, a palavra diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Inclusive, lá nos livros da lei, né, a Bíblia diz que abominação ao Senhor aquele que invoca os que já morreram, os que partiram daqui, né? A Bíblia diz que o pó volte para a terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aqui ele está falando acerca do juízo final, que está falando lá no Apocalipse, capítulo 20. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu o pó. Né? Do pó nós fomos formados do pó da terra. Todo mundo é sepultado, né? Então o espírito foi Deus que deu o quê? O fôlego de vida. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. Lá no Salmo 139 diz que Deus escreveu no livro os nossos dias. Já estão registrados. Ninguém morre de véspera não, gente. Só se morre no dia que já está determinado por Deus, certo? Que está reservado, como ele disse aqui, para o dia do juízo. Vamos continuar aprendendo. Jesus Cristo, vamos ver aqui, Jesus Cristo falando, repreendendo os escribas e fariseus, porque estavam criticando, porque os discípulos de Jesus não tinham lavado as mãos para se alimentar, né? E Jesus disse, e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Já pensou? Foi Jesus Cristo aqui. Eles preferiam ir atrás
em busca de costumes, doutrinas, preceitos de homens e desprezavam o que era de maior importância, que era a palavra de Deus, né? Vamos continuar aprendendo. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui na carta aos Timóteos. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para quê? As fábulas, ou seja, eles preferem ouvir histórias mentirosas do que a história verdadeira, né? Acerca de Cristo, que ele é a verdade, né? Vamos ver aqui em 2 Pedro. Pedro falando, né? Não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Um testemunho ocular, o apóstolo Pedro, né? E ele continua falando aqui. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres. Ele está falando do futuro. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós, de vocês, negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Aquele que não vigiar, que não estiver alimentado, alicerçado na rocha, ele vai cair. Ele vai porque a história é bonita demais, é muito cativante, não é verdade? Vamos continuar aprendendo aqui. Foi quando Jesus foi até Betânia, né, onde Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, né? E Jesus disse para Marta, né, disse, teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela pensou que era no arrebatamento da igreja, que eu ainda vou falar. E no juízo final, né? Acerca do juízo final, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Lázaro, Jesus ressuscitou, aí ela diz que cria, né? Aí Jesus ressuscitou e Lázaro tornou a morrer, a morte física, né? Ele morreu, mas ele estava vivo. Por quê? Porque ele cria que Jesus Cristo era o único caminho que podia fazê-lo tornar a voltar a ter comunhão com Deus, né? Para viver vida eterna com ele. Por isso que ele disse, quem crê, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Não é que você vai viver nessa carne aqui eternamente. Não, essa carne tem que voltar ao pó, porque essa carne pecou e Deus não contradiz a palavra. Ele falou lá para Adão, vai voltar para o pó, porque do pó tu foste formado, né? Capítulo 12, ele diz, né? Eu sou a luz, eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, e não as guardar, aqui ó, no coração, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quando ele veio, a missão dele foi para servir, foi para cumprir o plano do Pai. Ele está dizendo aqui, eu vim para salvar o mundo. Quem me rejeita
e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa, aqui, essa o julgará no último dia. É Jesus que está falando. Vamos agora para o 14. Aleluia. Glórias a ti, meu Pai. Ele explicando para os discípulos a razão da partida dele, né? Aí ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Né? Aí no versículo 6 ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem exceção, gente. É por meio de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta, a única porta. Não existe 2, 3, 4, não. Eu sou a porta. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos continuar ouvindo mais a palavra, né? Que edifica, que nos dá crescimento espiritual no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui acerca da ressurreição dos mortos, os que dormiram no Senhor, e da vinda de Cristo. Ele diz assim, olha: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Para Deus, a pessoa que parte daqui, ele dorme. Por isso que a gente tem esse costume de dizer: dormiu no Senhor, porque Deus é Deus de vivo, não é Deus de morto, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, digamos, eu estou aqui, Jesus Cristo vem, então quem já foi sepultado, meus pais, meus sogros, né, meu irmão, e todos aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro, certo? Aí ele diz: e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, aleluia, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que promessa gloriosa. É essa promessa aqui que nós estamos aguardando. Jesus Cristo disse que ia preparar a morada e que ia voltar para nos levar. Agora vamos acerca da morte. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso juízo. Então, está ordenado, é uma ordem, morrer uma só vez. O Senhor determinou, morre uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Juízo é o ato julgado. Eu aprendi com uma das minhas sobrinhas essa palavra técnica, né? Ato julgado. Então, o juízo exatamente já é a sentença. Vida eterna com Cristo ou vida eterna sem Cristo. É o ato julgado. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você está esperando Jesus para a salvação? Ele veio, tomou sobre si os nossos pecados, né? Aí agora ele vem segunda vez sem pecado, porque ele nunca pecou, né? Ali foi consumado, foi um ato de justiça dele, né? Exatamente, Jesus Cristo cumpriu a justiça de Deus, que foi se dando. Ele se deu, é como ele diz: eu dou a minha vida para a retomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. É muito lindo, né? Você, depois que morre, não pode ficar num lugar à parte e alguém ficar intercedendo por você, por quem já morreu, e ele ter ascensão. Não, não. A Bíblia deixa bem clara: após a morte segue-se o juízo. Morreu, pronto. Não é para fazer mais nada por aqueles que partiram. Há oportunidade de você viver eternamente com Deus, ou separado eternamente sem Deus, enquanto você estiver aqui.
depois que parte, não. É sentença. É o ato julgado. Aqui nós vamos ver o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Gente, isso é muito sério. O teu nome já está escrito no livro da vida? A palavra do Senhor em Efésios diz assim, ó, no dia em que nós ouvimos o evangelho da salvação e nele cremos, nós fomos selados. Selados, o selo, o Espírito Santo. É a garantia de que nós vamos entrar na glória eternamente com Deus. Os salvos vão receber os galardões, né? O que foi que ele fez, o que Deus mandou ele fazer, o chamado, qual o chamado de cada um, as obras, né? Vão receber galardões, porque a salvação já estão salvos, já estão garantidos. Agora os outros não. Os outros vão ser julgados pelas obras e não está escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo, né? É por isso que a Bíblia diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, né? Porque ali onde há luto, todas as pessoas que chegam num velório, se escuta acerca da história daquela pessoa, né? Como era a vida daquela pessoa, cada um reconhece que um dia vai estar ali naquele lugar, não é verdade? E naquele dia escutam palavras, né? Alguém vai lá, uma pessoa que conhece a palavra vai lá, vai aconselha, e a pessoa faz uma retrospectiva naquele dia, e muitas vezes muitos mudam, né? Muitos tomam a decisão, enveredando pelo caminho errado, mas decide tomar o caminho certo, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por mais uma reflexão. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.